Boa tarde, galera. Hoje eu vim voltar e falar um pouquinho sobre essa fase que a gente está passando no Brasil, né? A gente está entrando nessa segunda fase aí da eleição e a gente tem que conversar sobre determinadas coisas, debater, coisa e tal. Eu acho que está acontecendo um radicalismo, tanto de um lado quanto do outro, mas eu acho que da direita está sendo muito pior. E isso já está vindo de há um bom tempo, tá? Esse grupo aí, no outro dia eu estava pensando assim, cara, como é que pode um cara tão ignorante, tão imbecil como o atual presidente do Brasil conseguir uma voz tão grande e uma recepção tão grande dessas pessoas assim, cara? E aí eu cheguei à conclusão que pela própria fala de determinadas pessoas que eu conhecia, e que eu comecei a ver que, olha só, nível superior não quer demonstrar que você tem cultura, que você tem conhecimento, entendeu? Você tem conhecimento daquela área ali. E embora, vou deixar bem claro, tá? Não estou dizendo que só é culto às pessoas que têm o meu ponto de vista, não é isso. Mas uma pessoa que vira para mim e fala que não era para ninguém votar, por que as pessoas têm que votar? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, é que essas pessoas que chegam a falar essa ignorância, defender ditadura, coisa e tal, é que na realidade não tem conhecimento nenhum, não tem inteligência nenhuma, e ela fica extremamente desesperada que aquele grupo que ela está indo contra são os inteligentes e tem diálogo para o assunto, entendeu? O atual presidente ele conseguiu ser eleito, cara, sem nenhuma proposta para o nosso país, cara. Quer dizer, ele está tendo assim um grupo muito bom que está por trás dele, que está trabalhando com uma possível tentativa de golpe desde o início, cara. Desde o início. Então os caras não estão, olha só, não está se preocupando em nada, não se tem nenhuma preocupação com corrupção, não, cara. Não tem nenhuma preocupação com corrupção. Entendeu? Se ele vai roubar, se ele vai pegar, se a família dele vai pegar. Cara, o grupo que está em torno dele não está se preocupando com isso. Porque ele está se preocupando com os benefícios que eles estão conseguindo. E do jeito que eles estão fazendo, eles vão quebrar o nosso país. Tá? Todo mundo está falando aí, que o Brasil vai virar comunista, que o Brasil vai virar uma Venezuela. Cara, quem vai fazer o Brasil virar uma Venezuela é a extrema-direita no Brasil. Vou te explicar por quê. Olha só, até bem pouco tempo atrás, estava todo mundo conseguindo se alimentar direito, sair, passear e coisa e tal. E, cara, vou te falar sinceramente, quando você está na boa, você não pensa em socialismo. Se você tem tua casinha, que seja alugada, mas você tem dinheiro para pagar. Se você tem um dinheirinho para você se alimentar. Se você tem um dinheirinho para sair. E quando precisa de remédio, precisa de um medicamento, tu vai lá e compra. Cara, ninguém pensa em socialismo. Ninguém, vamos ser sinceros. Ninguém pensa. A não ser aquele cara que é orgânico, né? O que é o cara orgânico? Aquele cara que vive aquela doutrina e quer pensar naquilo ali. Fora disso, o grosso da sociedade, ninguém pensa assim não, cara. Se a vida tá boa para ele, tá dando para ele ter o mínimo para ele se divertir, coisa e tal, porra, tá beleza, não vai ter socialismo nunca. Não vai ter socialismo nunca. Agora, do momento que você chega lá e bota, do jeito que o Paulo Guedes está querendo fazer, desvincular salário de aposentado, de militar, de aposentado e pensionista, de civil, de agora fazer com que a gente pague imposto de renda sobre o plano de saúde, não pode mais debater, mexer com o salário mínimo, acabar com o 13º, com férias remunerada, cara, acabar com tudo isso. Ou seja, você fica com o seu salário seco. Meu amigo, a gente já ganha muito mal, um dos menores salários do mundo. No outro dia eu vi um imbecil aí comparando com a China. Não, a gente ganha mais do que a China, olha lá. Claro, o imbecil, lá o cara ganha tudo no governo. Lá o cara tem casa, o cara tem um emprego, o cara tem saúde de qualidade, tem educação de qualidade. O dinheiro que ele recebe é para ele se divertir e se alimentar, cara. Aqui a gente não ganha nada e recebe quase igual a eles. Tá? Então, não adianta. Se você, quando o cara começar a chegar lá e falar, porra, não tenho lugar para pagar, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, vou ser despejado. Aí o cara começa a pensar, pô, se eu tivesse um país socialista, o governo me dava uma casa.
Ah, pô, minha esposa, ou meu filho, ou eu, estou ali quase morrendo, não tenho dinheiro para comprar remédio. Se tivesse no país socialista, ia tratar de mim. Meu filho não está tendo uma educação boa na escola. Pô, se eu tivesse num país socialista que não tem colégio particular, a escola tem que ser de qualidade. Então, cara, repara o seguinte: o cara só pensa em socialismo quando tá na merda. E quem tá fazendo isso a gente ficar na merda, quem é? O atual governo, cara. É o atual governo. Ele tá sufocando a gente de uma forma absurda. De uma forma absurda. Tá? Eu tenho aproximadamente, sei lá, acho que, sei lá, 22, 23 anos de sala de aula, cara. Eu sou professor de história, você já me conhece, eu participo aí. Cara, eu nunca fiz adestramento de aluno na minha sala, não, cara. Eu sempre fui um cara democrático, deixa as pessoas falarem. Outro dia eu estava em sala de aula, pô, tive que dar lá a matéria de socialismo e Revolução Russa e tô vendo a minha aluna na minha sala me gravando com o celularzinho embaixo da mesa. Ah, pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Uma imbecilidade só. Uma imbecilidade só. Daí vem com o mesmo discurso, sabe? Eu queria agora, olha só, vou falar sinceramente, eu acho que o exército tinha que se posicionar, mas tinha que aparecer um general, tipo foi Henrique Teixeira Lott, quando tentaram lá dar o golpe lá em JK e João Goulart, que era o vice, ele se posicionou, botou o exército na rua e falou assim: ó, ele vai assumir e não vai ter golpe no Brasil, não. Aquele era um general constitucionalista. Constitucionalista, ele seguiu a Constituição. E ele não deixou ter golpe. O Exército era já para ter dado uma satisfação sobre as urnas eletrônicas, ele não deu a satisfação sobre as urnas eletrônicas e falar que vai dar agora no segundo turno. Pô, peraí, cara. Aí, se o Bolsonaro ganha, não, a urna tá boa, mas se ele perde, não, tava tudo errado desde lá no início, não, vamos dar o golpe, não. Cara, isso aí não tá certo não, irmão. Tá certo não. Cara, olha só, o Bolsonaro ele conseguiu destruir, ele está destruindo o nosso país, ele conseguiu separar todo mundo, mano. Ele conseguiu separar a classe rica da classe pobre, ele conseguiu separar o sul do nordeste, ele conseguiu separar direita e esquerda de uma forma absurda que nunca teve assim aqui no Brasil. Quer dizer, com o golpe de 64 até teve. Mas o resto, cara, não tava. Desde da queda da ditadura pra cá, cara, não tinha mais isso, rapaz. Não tinha, um troço absurdo, ignorância. Pior, o cara conseguiu separar a igreja. As pessoas estão brigando na igreja. Porra, gente se comparando, botando esse imbecil comparando a Jesus Cristo. Comparando a Jesus Cristo. Pastor cometendo heresia. Hipócritas cometendo a heresia. Cara, sinceramente, eu tô preocupado. Estou torcendo e vou votar, como já falei com vocês no último vídeo agora, vou votar no Lula. Estou apoiando. Se não quiser me cortar, quiser cair fora, fica à vontade, tá? Não vai me fazer falta nenhuma, porque isso aqui, meu vídeo, não é remunerado, nunca quis isso. Eu estou aqui para conscientizar, não estou aqui para monopolizar pensamento, coisa e tal. Se não quer saber, cai fora. Não tem tempo por ruim, não. Entendeu? Para mim não vai fazer falta nenhuma, porque eu não ganho dinheiro nenhum aqui. Eu gosto de ideias, eu gosto de debater, eu gosto de permitir que as pessoas falem e gosto de ser ouvido também. Mas, cara, sinceramente, eu sou a favor da democracia. Seja ditadura de esquerda ou de direita, nenhuma delas presta. Eu fui prejudicado, minha família foi prejudicada pela ditadura. Certo? Então, cara, eu abomino governos autoritários, eu abomino essa espécie de ser humano, que se a gente pode dizer que é ser humano, é o estilo o Bozo. Cara, isso para mim é o pior exemplo de ser humano. Machista, racista, preconceituoso. Cara, é a pior raça de ser humano que existe. Então, cara, sinceramente, eu acho que a gente tem que ter uma discussão profunda sobre isso. Nosso povo, cara, olha só, eu gosto muito da música do Chorão, que ele tem um pedaço da música dele lá, o Charlie Brown Jr., né? Tem uma música, uma parte lá da música, ele fala assim: eu quero ver o meu povo progredir também. Aqui não, cara, no nosso país nunca vi isso, a gente fica torcendo.
uma parte do nosso país fica torcendo contra a outra porque ela tem que viver na miséria. Cara, nós temos um país de 8 milhões, não sei quantos quilômetros quadrados. Pô, a gente tem riqueza para dar com pau. E aí a gente bota uma porra de um governo que não se preocupa com o nosso povo. Ele está se preocupando em garantir riqueza para multinacional que se instala aqui. Aí o cara pega a bandeira nacional, cara, e ele emporcalhou nossa bandeira, porque a nossa bandeira virou um pano de chão para defender interesse de multinacional e não do povo brasileiro. Isso é um traidor da nação. É um traidor do nosso país. Emporcalhou a Polícia Federal ontem. Isso é uma vergonha. Vergonha. Cara, uma vergonha. Tô com vergonha. Colegas em outros países vêm falando comigo, estão conversando comigo. Cara, aí todo mundo comenta sobre essa vergonha que está no nosso país. É lamentável isso. Não houve progresso nenhum em 4 anos de governo. E não adianta dizer que foi culpa do Covid. Não é, porque ele não tem projeto para o país. Não tem. Ele tem projeto do tal de neoliberalismo que, sinceramente, é a política caracu. O governo entra com a cara e nós, o povo brasileiro, principalmente os trabalhadores, entramos com o resto. E está entrando com areia e tudo. Porra, meu amigo, não dá. Não dá. Por isso eu peço mais uma vez para vocês, galera, apoia aí, cara. Vamos tirar essa porcaria desse governo. Eu não estou dizendo aqui que você tem que amar o Lula ou amar o PT, não, cara. Não é isso, não. Não é isso, não. Mas, pelo amor de Deus, cara, como é bom você estar na democracia e você ouvir e poder ser escutado pelas outras pessoas, cara. É muito bom isso, porque quando você tem um governo autoritário, a primeira coisa que ele para é o teu pensamento, é a tua cabeça. Cara, o cérebro da gente é maravilhoso para ter limite. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de discutir o assunto. Eu posso não concordar com o teu pensamento, mas eu gosto de ouvir. Porque assim eu faço o meu pensamento. Eu gosto de ver outros pensamentos. Gostava lá do Voltaire, né, que dizia que posso não concordar com o que você fala, mas darei minha vida para garantir o teu direito de você falar, cara. Sabe, é uma ignorância só no nosso país. Nós regredimos intelectualmente. Estamos regredindo. E aí a pessoa, sabe, defender ditadura, defender ignorância. Como é que a gente, principalmente nós que somos professores, cara, a gente trabalha não só, às vezes, na escola particular, mas muitos trabalham em escola pública, eu só trabalho em particular, mas eu tenho acesso a pessoas pobres que, até bem pouco tempo atrás, tiveram a possibilidade de vir para a escola particular, porque houve uma melhorazinha de salário e botaram os filhos na escola. Eu tinha uma mãe que era empregada e ela conseguia pagar a escola. Quando houve o acesso desse governo aí, a primeira coisa que ela teve que fazer é voltar para a escola pública, que está aqui no Rio de Janeiro, está sucateada. Então é uma vergonha a escola pública no Rio de Janeiro. Certo? Então, cara, sabe? E aí acontece, aí a elite hoje fica reclamando, não, para que filho de pobre tem que ir para a faculdade? Sabe por que ele está falando isso? É porque o cara bota o filho dele no colégio particular, o cara tem boa alimentação, tem tudo, mas é um cara preguiçoso que não mete a cara para passar na porra do concurso. Aí tu pega um pobre que tem uma primeira oportunidade, o cara mete a cara e passa. E pior, tá? Que se for no meu caso, eu estudei em casa, não tinha pré-vestibular, não. Tive falta de física, aprendi física estudando em casa sozinho, cara. 3 anos numa escola pública, porra, não tive aula de física. Um pouco de física eu aprendi estudando dentro do ônibus, indo pro trabalho, para fazer o vestibular. Então eu entrei, cara, Universidade Federal Fluminense. Aí o cara não aceita isso. O cara não aceita, porra, como é que pode, cara? Eu pago a escola, pago isso, boa alimentação, queijinho, presunto, meu filho não passa. Porque é uma besta. Porque é burro. Porque cada vez que o professor vai ensinar alguma coisa, não, meu filho, gravinha lá, grava o teu professor, porque ele está fazendo adestramento. Mas aí quando você chega lá para o filho do pobre, que você vai ensinar, o cara, opa, peraí, professor, mas tem isso aqui, tem aquilo ali, tem aquilo lá, que ele consegue fazer uma ponte com tudo, aí você vê qual é a diferença entre conhecimento
e diploma, cara. Que foi o que eu iniciei a frase no vídeo, tá? Então, galera, olha só. Daqui a pouco eu volto, vou dar uma continuação para não ficar tão cansativo. E porque senão fica longo demais. Falou? Um grande abraço.